Nós vamos falar agora sobre números opostos ou simétricos. Números opostos ou simétricos são números que possuem módulos iguais. Na realidade, é só você verificar os números que estão em lados contrários, a uma mesma distância um do outro. Deixa eu pegar aqui uma outra cor melhor, tá? Então, essa cor aqui aparece mais. Então, se aqui é o zero, e eu coloco aqui, por exemplo, o número mais 2, observa que o 2 mais 2 está a 2 unidades do zero, né? Quem é o número que está a 2 unidades do zero, só que do outro lado? O menos 2. Então, dizemos que o menos 2 e o 2 são números opostos ou simétricos, principalmente porque a distância que eles estão do zero é a mesma. Só que um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo. Então, dizemos que o menos 2 e o mais 2 são números opostos ou simétricos. E por que que eles são opostos ou simétricos? Porque a distância que eles estão do zero é a mesma. E como é que eu falo que a distância é a mesma? Só colocando em módulo. Então, quando eu digo que o módulo de mais 2 é igual ao módulo de menos 2 é igual ao módulo de mais 2, isso significa, então, que eles são números opostos, tá? A distância, meu Deus, ficou feio isso aqui, tá? Só mais um exemplo. O exercício poderia perguntar assim também: qual é o simétrico? Qual é o simétrico de menos 5? Resposta: mais 5. É muito fácil, gente, é só trocar o sinal. Se eu pergunto qual é o oposto, falar em oposto ou simétrico é a mesma coisa. Qual é o oposto de mais 10? Resposta: menos 10. Só trocar o sinal, ok? E agora a gente vai falar da comparação de números inteiros. Comparar dois números é estabelecer uma relação de igualdade ou de desigualdade entre eles por meio dos sinais maior, menor ou igual. Vai ter que colocar um desses números aqui, tá bom? Mas antes de falar propriamente disso aí, eu quero que vocês observem que quando a gente tem os números na reta numérica, conforme eu vou caminhando, olha, aqui está o número 1. Aí eu ando mais uma casa para o lado direito, aparece o 2, que é maior do que 1. Aí ando mais uma casa, aparece o 3, que é maior do que 2. E conforme eu vou caminhando para o lado direito, os números vão aumentando de valor. Vocês entendem isso, né? Então, se eu perguntar entre o 5 e o 7, quem é maior? Olhando para eles na reta numérica, você observa que o 7 está à direita do 5. E o 7 é maior do que 5, tá? 7 é maior do que 5. Na reta numérica, os números maiores sempre ficam à direita do outro número. Então, se eu perguntar 3 e 6, quem é maior? 6. Onde é que está o 6 em relação ao 3? Do lado direito. Essa regra não muda nem do lado dos positivos e nem do lado dos negativos. Por isso, se eu te perguntar, por exemplo, porque quando a gente fala só dos positivos é fácil, mas os negativos complicam um pouquinho, tá? Então, se eu te perguntar aqui, quem é maior? É esse menos 3 aqui ou é esse mais 1 aqui? Ou é esse mais 1 aqui? Quem é maior? É só olhar na reta numérica. Quem está à direita? O 1. Então, 1 é maior do que menos 3, tá? Se eu perguntar, quem é maior? Quem é maior? É o menos 5? É o menos 5 ou é o menos 1? Quem é maior? Olha na reta numérica, aquele que tiver à direita é o maior. Então, quem é maior? Menos 1, ok? Então, sempre assim. Para você comparar dois números, você imagina os números na reta numérica. Aquele que estiver do lado direito é o maior deles.